Muito bom dia, terça-feira, dia 6 de dezembro, lembrando que eu continuo sendo escondido pelas redes sociais, então quem puder, por favor, compartilhar o meu conteúdo, seja aqui no YouTube, se inscrever, pedir que as pessoas também compartilhem, me ajuda bastante nesse momento, nesse trabalho diário, tá bom? Então já deixo o meu agradecimento. Vou terminar esse vídeo com uma frase que eu quero que vocês comentem de quem é. É um absurdo e deixa essa dica, mas eu vou deixar para vocês anotarem e entenderem de quem pode ser tamanhas palavras, tá? Bom, vamos lá. A China anunciou no final de semana relaxamento das restrições sobre a sua política draconiana de Covid-0 do país ditatorial nos últimos 3 anos sobre a sua população. Com isso, puxou o preço do minério de ferro, puxou o preço do petróleo ontem, no começo do dia. Mas no final do dia, com dados da economia americana que vieram melhores do que o esperado, acabou jogando o preço do petróleo para baixo. E agora, 7 horas da manhã, também está caindo. Quando o mercado, quando os Estados Unidos soltam dados melhores do que o esperado, o mercado interpreta que o Banco Central por lá terá que subir mais ainda os juros para conter a inflação, porque a economia continua aquecida. Saíram dados da indústria que vieram melhores do que o esperado e dados de serviço também melhores do que o esperado. Portanto, forçaria o Banco Central americano a levar o país a uma recessão. E eu venho falando que eu acho que o Banco Central americano não tem outro caminho senão forçar o aumento do desemprego por conta de todas as políticas intervencionistas que eles fizeram e mantiveram juros artificialmente zero durante muito tempo. Isso aqueceu a economia e agora eles precisam sim levar um maior desemprego para que as pessoas consumam menos e tragam a inflação de volta. Isso passará por recessão inevitavelmente. A Austrália subiu pela 8ª vez seguida a sua taxa de juros, foi para 3,1 agora, foi o maior aperto anual, interanual, desde 1989. E aqui no Brasil continuam as discussões da PEC. Fernando Bezerra, um importante membro do Centrão, falou que a PEC deverá ter um prazo de 2 anos, mas ela deverá ser pautada ainda com 200 bilhões fora do teto de gastos, a irresponsabilidade que a gente está vendo. A gente vê também um acordo já entre o Congresso e o governo petista para que essa PEC seja aprovada ainda esse ano, para que liberem 8 bilhões do orçamento secreto, de emendas ao relator, que o Bolsonaro congelou esse ano, dificulta a vida do PT, mas o PT que era contra o orçamento secreto, mas não votou contra lá atrás na aprovação, o jogo político brasileiro. Eles querem que seja aprovado para liberar o recurso ainda esse ano e o Congresso seja contemplado com esse valor. Enfim, um jogo nojento da política como um todo e como eu costumo pensar, política é a arte de legitimar a retirada dos bens do cidadão por parte dos burocratas. E chega, na minha opinião, eu acho que a gente tem que, chegou no limite disso e tem, como população civil, de forma pacífica, criar organizações e associações para barrar e impor esses limites aos burocratas que não nos representam. Simples assim. Falando da frase que eu falei no final, adivinhem de quem é essas palavras que pode assumir um cargo importante na economia. Abre aspas. Apesar de eu dar uns pitacos na economia de vez em quando, eu estudei 2 meses de economia para passar no exame da ANPEC. Depois não estudei mais, porque eu colava um pouco do Alexandre Schwartzman e do Naércio Menezes para eu passar. Fecha aspas. Deixo com vocês a adivinhação e depois disso uma boa sorte. Mas vamos lá, como população civil, pleiteando, entendendo, divulgando a informação, a gente sim vencerá essas pessoas que querem voltar e controlar o país de cima a baixo. Uma ótima terça-feira para todo mundo.